Então, pessoal, no nosso vídeo anterior, a gente falou aqui sobre o problema do medidor vermelho, as suas causas e suas consequências. E também eu dei algumas dicas como resolver esses tipos de problemas. Entretanto, por mais que a gente ensine a mexer num detalhezinho aqui, mexer numa configuraçãozinha ali, tira esse timbre daqui, faz esse negocinho ali, por mais que a gente ensine essas dicas, ainda assim existe gente que continua enfrentando o problema do medidor vermelho, o celular trava, o áudio fica cortando e fica estourando quando está tocando ao vivo. Então, diante desse cenário aqui que a gente falou, o que muitos usuários eles não sabem é que na maioria dos casos, as configurações, os ajustezinhos, eles não vão conseguir resolver a problemática porque ela está relacionada mais à questão de outro fator que a gente quase não atenta, que não tem nada a ver com mexer com configurações. Então, o problema na maioria dos casos está relacionado a dois fatores, duas informações que vocês precisam saber. Que a primeira é o que significa espaço de armazenamento interno, memória RAM. As duas informações, ou os dois problemas na maioria dos casos, está ligado a isso. É que você não sabe a diferença entre espaço de armazenamento interno e memória RAM, ou processador. Baseado nessas dicas, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui, trazendo aqui uma explicação entre a memória interna e a memória RAM. E só lembrando que esse vídeo não se trata de nenhum tipo de configuração, não é prática, é tudo teoria. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês aqui a marca do celular, o modelo do celular, você que está pensando em comprar um celular, da próxima vez, para usar no aplicativo, você tem que atentar aqui a marca e o modelo, certo? No final eu vou falar. Mas antes de você pensar em comprar um celular, você precisa atentar para essas duas informações que eu vou passar aqui para vocês, certo? Se você quiser passar logo para o final do vídeo, pular para o final do vídeo, não tem problema, você pode pular para o final do vídeo. Mas as informações são mais úteis do que comprar um celular para usar dentro do aplicativo Audio Evolute Mobile. Então, são duas informações muito importantes. Que a primeira, antes da gente começar, a primeira informação é que você vai vir aqui, clicar aqui nesse joinha aqui, deixar logo o seu like do começo, viu, gente? Deixar o seu like, vai aqui na parte dos comentários, escreve aí se você também está passando por esse mesmo problema também, viu? E compartilhar esse vídeo com seus amigos lá nos grupos do aplicativo Audio Evolute Mobile. Coloca lá nos grupos, essas informações também podem ajudar outras pessoas, certo? Esse detalhe você precisa fazer antes de começar a assistir o nosso vídeo. Agora a gente vai à informação que é mais importante. Gente, essa informação é mais importante do que você comprar um celular, viu? Por quê? A gente falou aqui sobre armazenamento interno. Falamos também sobre memória RAM e processador. Qual é a diferença entre esses dois, armazenamento interno e memória RAM? Essa é uma informação que você precisa saber, porque é aqui que está causando um problema no seu aparelho celular. Então, o armazenamento interno do seu celular é justamente essa parte que você observa, 128 GB, não sei quantos GB de memória. Quando você vai nas configurações ou nos seus arquivos, ele mostra essa parte aqui, como você está vendo na imagem. Isso se trata da memória interna do celular. Muita gente, quando vai comprar um celular para usar dentro do aplicativo, ele olha para essa informação. Ah, mas o meu celular tem 128 GB de memória, então significa que ele vai rodar tranquilo o aplicativo. E é aí que você se engana. Porque, gente, a memória interna do celular é justamente quando você vai na Play Store, você baixou o aplicativo Audio Evolute Mobile, baixa um aplicativo do banco, você vai no Google, baixa uma apostila em PDF, você baixa vídeos, você baixa foto, tira foto, grava vídeo, tudo ele vai para a memória interna do seu celular, certo? Por exemplo, esse celular que eu tenho aqui, ele tem 128 GB de memória. Eu usei apenas 50%, ou seja, a metade está livre, certo? Mesmo assim, quando eu estou usando o aplicativo Audio Evolute Mobile, eu mostrei para vocês aqui ao vivo no vídeo anterior, mesmo assim, o medidor vermelho, a letra M, ele fica vermelho, o áudio corta, ele trava às vezes, certo? Então, viu que o problema não está relacionado à quantidade de memória interna do celular, ou seja, armazenamento interno. Então, se o problema não está relacionado à memória interna do celular, pouco espaço de armazenamento, então onde é que está o problema então? É isso que a gente quer saber. E aí que entra a informação mais importante. Mas antes da gente falar essa informação, eu já quero que você deixe o seu like aqui, gente. Deixe seu joinha para nós aí. Então veja bem, a memória RAM, o processador, são duas coisas diferentes. Então, quando você baixa o aplicativo Audio Evolute Mobile, aplicativo do banco, Instagram ou TikTok, Quai, esses aplicativos, por mais que você tenha 128 GB de memória interna do celular, quem vai processar todas essas informações em tempo real é a memória RAM, certo? Quando você abre o aplicativo Audio Evolute Mobile, você está tocando ao vivo, a memória RAM ela está processando toda a informação de áudio em tempo real, junto com o processador. A mesma coisa aplicativo do banco, TikTok, Quai, aplicativo de editar vídeo do celular, tudo está sendo trabalhado em tempo real pela memória RAM. Aí que entra o meu problema e o seu problema. No meu caso, eu tenho 128 GB de memória interna, mas eu só tenho 4 GB de memória RAM. O que isso quer dizer?
Se eu só tenho 4 GB de memória RAM no meu celular, o aplicativo ele gasta 2 GB de memória. Outros aplicativos, mais os timbres processando tudo em tempo real, vai ficar menos de 1 GB de espaço de memória RAM. Então, quando eu estiver trabalhando no aplicativo, o que vai acontecer? Ele vai travar. O aplicativo ele não vai conseguir, a memória RAM não vai conseguir processar todas as informações em tempo real, certo? E o que vai acontecer, gente? A memória vai ficar sufocada, vai ficar lenta, porque não tem mais espaço. Aí que entra a questão do medidor fica vermelho, o áudio trava, a letra C fica vermelho. É justamente o aplicativo mandando uma mensagem para você dizendo assim, olha, a memória não tem mais espaço para trabalhar. A memória não tem mais fôlego para trabalhar. A memória chegou no limite dela. Não tem mais como continuar. Aí o aplicativo te dá um sinal através de quê? Da letra M, da letra C, áudio cortando, áudio travando. E por mais que a gente vá nas configurações, na maioria dos casos a gente consegue amenizar o problema, mas não consegue resolver o problema. E aí que entra a terceira informação que todo mundo quer saber. E por que você chegou até o final desse vídeo. Então, se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de comentar se você tem esse mesmo problema. Deixe seu like e vamos aqui para a informação mais importante. Aí entra aquela coisa que todo mundo quer saber. Qual é a melhor marca de celular para comprar? Qual é o celular bom que eu devo comprar? Gente, tecnicamente, não existe um celular bom para você comprar. Isso vai depender da condição financeira de cada usuário. Essa é a resposta técnica do desenvolvedor. Essa é a resposta técnica do desenvolvedor. Vai da condição financeira de cada usuário. Mas existe duas coisas que você precisa atentar na hora de comprar um celular para usar dentro do aplicativo. Não é pela marca do celular, Samsung, iPhone, Moto. Não está relacionado a marcas. Está relacionado apenas à quantidade de memória RAM que esse celular que você está vendo para comprar, ele tem. Quantidade de memória RAM e o processador do celular, certo? Não atenta muito para espaço de armazenamento interno, atenta para essas duas informações, quantidade de memória RAM e o processador. Então, tecnicamente, o desenvolvedor ele dá uma dica. Um celular com uma memória RAM de 6 GB de memória RAM, um processador razoável, já dá para o aplicativo trabalhar de forma estável. Um celular com 8 GB de memória RAM e um processador estável, melhorzinho, né? Já dá para você trabalhar livre com o aplicativo. E um celular com 12 GB de memória RAM e um bom processador, o seu celular vai rodar tranquilamente com o aplicativo Audio Evolution Mobile sem dar esse tipo de problema. Então, essa é a informação útil que você precisa saber. Não é a marca do celular, não é a quantidade de memória interna, é justamente a quantidade de memória RAM e o processador. Então, ela está entre 6 GB de memória RAM a 12 GB de memória RAM. Essa é a informação que você precisa saber na próxima vez que você pensar em comprar um celular para você usar no aplicativo Audio Evolution Mobile, sem precisar travar, certo? Então, uma recomendação pelo próprio desenvolvedor do aplicativo é que você descarte Xiaomi Poco. Sim, essa linha Xiaomi Poco. Por quê? Porque esse celular da Xiaomi Poco, né, ele tem aquele problema de conflito de drive USB. E a gente sabe que o aplicativo Audio Evolution Mobile ele tem o seu próprio drive, certo? Ele tem o seu próprio drive. Quem tem um aplicativo sabe que o Audio Evolution tem seu próprio drive. Então ele entra em conflito com o drive da linha Xiaomi Poco. Essa foi a recomendação do desenvolvedor. Nada contra a marca, justamente por causa desse conflito. Ele afirma que já tentou mandar mensagem para o desenvolvedor para resolver esse problema, mas infelizmente nunca foi resolvido. Então, pessoal, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Se essa dica foi útil, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão passando por esse problema. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, se Deus quiser.